E hoje eu quero convidar você a fazer um passeio comigo. Viajamos 40 quilômetros ao norte de Jerusalém para chegarmos até esse lugar muito especial na história bíblica do povo de Israel. Chegamos até o Shiló. Vamos visitar um lugar onde o tabernáculo ficou por quase 370 anos. Vem com a gente conhecer Tel Shiló. A nossa história de hoje começa há mais de 3.300 anos atrás, quando Deus tira os filhos de Israel do Egito, onde eles ficaram por cerca de 400 anos, dos quais muitos deles escravizados pelo faraó. Deus então chama seu servo Moisés, e ele, através dos 10 sinais, dos 10 milagres ou das 10 pragas que Deus faz vir sobre o povo do Egito, tira os filhos de Israel na direção da terra prometida. E logo no terceiro mês em que os filhos de Israel saem do Egito, Moisés sobe no Monte Sinai e ali recebe, mais do que meramente as tábuas da lei, ele recebe 613 mandamentos, os mandamentos que Deus estabeleceu aos filhos de Israel. E a Bíblia fala que ali, no alto do monte, Moshe recebeu também uma visão de um santuário, a visão do tabernáculo. E no texto sagrado da Torá, em Êxodo capítulo 26, versículo 30, nos diz assim: Então levantarás o tabernáculo, conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, ele recebe os mandamentos, ele recebe as tábuas com os 10 mandamentos, mas ele também recebe uma visão do que seria o tabernáculo que acompanharia os filhos de Israel por séculos. E Moisés então desce e começa a falar aos filhos de Israel. E em Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9, nos diz algo muito interessante. Deus falando a Moisés diz assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Então Moisés, ao descer do monte, ele tinha a visão perfeita do que era e do que haveria de ser o santuário em que os filhos de Israel cultuariam finalmente ao seu Deus, em liberdade já, mas ainda no deserto. E enquanto nós vislumbramos esse pequeno holograma do que representou o Mishkan para os filhos de Israel, eu quero que você leia comigo alguns versículos descritos na Torá que falam justamente da conclusão da obra. Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 16, nos diz assim: E fez Moisés, conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez Moisés. Mas quando ele ergueu o Mishkan? No primeiro mês, no segundo ano, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Apenas um ano depois que os filhos de Israel saíram do Egito, no dia 15 de Nissan, um ano depois, no primeiro dia do mês de Nissan, os filhos de Israel ergueram o santuário com ofertas que vieram de todos os filhos de Israel, desde que eles saíram do Egito. E aí o texto nos diz: E Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nela os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Mas isso não quer dizer muita coisa. Aí a gente pode ir para os versículos finais desse capítulo, que concluem também o livro do Êxodo. Êxodo capítulo 40, versículo 34, nos diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória de Deus encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia nem entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia
sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Israel peregrinou durante 40 anos no deserto, e durante os 40 anos foram 42 jornadas. Mas a partir do início do segundo ano, em cada uma das jornadas, Israel não escolheu onde parar. Era a nuvem de Deus que pairava sobre o tabernáculo, que determinava quando eles levantavam, quando eles saíam e quando eles paravam. Essa é a primeira grande lição que a gente aprende, que a gente deve caminhar conforme a nuvem de Deus nos guia. Vamos continuar nosso passeio aqui por Tel Shiloh, conhecendo um pouco mais do Mishkan, conhecendo um pouco mais, quem sabe, da glória de Deus. E aí a gente sabe que Moisés construiu o tabernáculo, que os filhos de Israel, durante todos os 40 anos de peregrinação pelo deserto, habitaram em tendas e tinham uma tenda como seu santuário. Mas o que isso tem a ver com esse lugar todo? Bom, para a gente entender um pouco desse lugar, eu quero te convidar a ler comigo esse versículo que está aqui. Vai Holo Kol Adat Bnei Israel Shiloh. Está lá em Josué, capítulo 18, nos diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Shiloh. É isso que está escrito aqui. E ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. Josué, então, distribuiu toda a terra de Israel entre as tribos. E aqui ele estabeleceu como lugar do santuário. Aqui ficou o Mishkan, o tabernáculo, por 369 anos. Mas como a gente sabe disso? Como a gente sabe que o Mishkan ficou nesse lugar por 369 anos? Bom, nós sabemos que o tabernáculo ficou aqui desde os tempos de Josué. Mas até quando? O Talmud, no Tratado de Zevarim 118b, esse Tratado de Zevarim fala sobre a ordem dos sacrifícios, como os sacrifícios eram feitos. E esse tratado aborda e traz para nós, escrito assim na página 118b. Com relação à duração dos diferentes períodos mencionados na Mishnah, os sábios ensinaram: os dias da tenda do encontro, do Mishkan, do santuário, no deserto, eram 40 anos menos um, porque 40 anos os filhos de Israel peregrinaram, menos o primeiro ano que não tinha o santuário. Os dias da tenda da congregação, que estava em Gilgal, eram 14 anos. 7 anos durante os quais os judeus conquistaram a terra, e 7 anos durante os quais dividiram a terra entre as tribos. Os dias da tenda da congregação, que foram em Nov e Gibeão, foram 57 anos, até que o templo de Jerusalém foi construído. Uma vez que o templo foi construído 480 anos após o êxodo do Egito, isso está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1, segue-se que resta para o período do tabernáculo em Shiloh 370 anos, menos um, que é aquele primeiro ano da saída dos filhos de Israel do Egito. Então, 369 anos o tabernáculo ficou aqui em Shiloh. Agora, eu quero levar para vocês um pouco daquilo que aconteceu nesse lugar. Muitos milagres ocorreram e a gente vai entender um pouquinho mais sobre a história de Ana, aquela que deu à luz o profeta Samuel, que não por acaso foi o que ungiu o rei Davi, rei de Israel. E antes da gente falar um pouco mais sobre Tel Shiloh, você vai ver alguns trechos de um vídeo de apresentação desse lugar, um vídeo espetacular feito aqui em Tel Shiloh, em que narra a história do profeta
Samuel, do seu nascimento e de todo o seu ministério. Bienvenidos a Shiloh. Durante 369 años, justo debajo de nosotros, se hallaba la primera capital de las 12 tribus de Israel, anterior a los reyes de Israel, anterior a Jerusalén. 12 hermanos descendieron a Egipto. Tras cientos de años en el exilio, las 12 tribus emprenden su camino de vuelta a la tierra de Israel y construyen aquí en Shiloh el Mishkan, el tabernáculo sagrado, donde reside Dios, donde cielo y tierra se encuentran. Pero 3 veces al año vuelven al tabernáculo de Shiloh para juntos llevar a cabo las 3 celebraciones. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos se reúnen frente al tabernáculo para dar las gracias, para orar y para recibir la bendición. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Pero un hombre sigue acudiendo, a pesar de todo, el Caná de Ar-Efraim. Con sus 2 esposas y sus hijos, acude al tabernáculo. קנה, תקרא לה, האוכל מתייבש. אל תהיה עצובה, חנה. יש לך אותי. אני כמו 10 ילדים. חנה! 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 ריק לי. ריבונו של עולם. רק לי בפנים. מה אני מבקשת? בן, ילד קטן, שלי, להחזיק לו את היד, להעניק אותו. אני נשבעת, אם תיתן לי ילד, אני אקדיש אותו למשכן. אני אביא אותו לגדול כאן, הוא יהיה גם שלך, כל החיים שלו יהיו שלך. רק ללדת אותו. לגדל אותו קצת. לא ביקשתי. מה את עושה? אני מתפללת. אני מתפללת לילד. אל תדאגי, אלוהים ייתן לך בן. גם לך מגיע ילד שתהיי גאה בו. Cientos de años más tarde, cuando los eruditos judíos necesitaban explicar lo que era una oración verdadera, una oración salida del corazón, narraban este momento y esta oración, la oración de Hannah. Los filisteos atacaron Shiloh y la destruyeron.
Este es el final del tabernáculo de Shiloh, pero también el comienzo de una nueva historia. El profeta Samuel irá de un lugar a otro en la tierra de Israel para traer una nueva espiritualidad y unir a las tribus de Israel. Lo llamarán el profeta vidente. Conducirá al pueblo y ungirá a los reyes de Israel, Saúl y más tarde David. Jerusalén crecerá y se convertirá en la capital de Israel, pero nunca olvidaremos el lugar donde se plantaron sus raíces, las raíces de las que hemos crecido todos. Mas que lugar é esse, afinal de contas? Shiloh, Tel Shiloh. Onde fica esse lugar? Vamos ler o livro de Juízes, capítulo 21, versículo 19, o que nos diz. Então disseram, eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Shiloh, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Leboná. E foi numa dessas solenidades que ocorriam aqui em Shiloh. Segundo a história nos conta, era o dia 15 de Av, o dia do amor. Porque existe uma história nebulosa com a tribo de Benjamim, quando as demais tribos quiseram aniquilar a tribo de Benjamim. Mas através da sabedoria, isso não ocorreu. Então essa data especial passou a se tornar como uma data em que se celebra o amor entre o povo de Israel, dentre os filhos de Israel. E aí, durante um período, Shiloh ficou abandonada, poucas pessoas vinham, mas um homem fiel vinha todos os anos, nessa data de 15 de Av, junto com a sua família, para sacrificar ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nos traz a história de Elcaná. Elcaná tinha duas esposas, uma se chamava Penina e a outra Hana. Hana não tinha filhos, mas Penina os tinha. E Hana então clamava ao Senhor neste lugar, para que Deus desse a ela a oportunidade de gerar filhos. Esse texto de Juízes nos fala que uma vez no ano tinha festa aqui em Shiloh. E isso nos conecta com o livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, que diz: Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Shiloh. E estavam ali os sacerdotes em Shiloh. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Nos versículos 9 ao 15 desse capítulo, nós temos a oração de Ana. Nós não precisamos ler, mas todos que conhecem a Bíblia conhecem a história dessa mulher que teve uma oração inspiradora. E a oração dela deu origem ao que a tradição judaica estabeleceu como parâmetro da oração genuína, da oração que Deus atende, que em hebraico é chamada de Amidá. Amidá, nós rezamos em pé, porque Ana orava em pé diante do Senhor aqui, nesse lugar em Shiloh. E nesse lugar, até os dias de hoje, na celebração do Rosh Chodesh, no início de cada mês, mulheres judias vêm até aqui rezar e pedir a Deus, como Ana, por um filho. Ana orava em voz baixa, apenas seus lábios se moviam, de forma que o sacerdote Eli a teve por embriagada. Mas ela disse ao sacerdote: não, eu não estou embriagada. É o meu coração que está sendo derramado diante de Deus. Muitas vezes, as nossas orações podem não ser entendidas pelos homens, as nossas preces talvez nunca sejam compreendidas quando nós derramamos o nosso coração diante do Senhor. Mas Ele, o Deus de Israel, conhece o que está dentro de cada um de nós. E Ele atendeu a oração de Ana. O sacerdote Eli olha para Ana e quando ela expressa a sua dor, o seu sofrimento e fala que desejava por um filho, o sacerdote fala para que ela possa voltar para casa em paz, que Deus atenderia o anseio dela. E no versículo 20 desse mesmo capítulo de 1 Samuel,
nós temos escrito assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido do Senhor. E subiu aquele homem, Elcaná, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então eu o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E até hoje, mulheres vêm aqui dedicar seus filhos a Deus. Orar para que Deus possa permitir a elas ter filhos, mas aquelas que já os têm, vêm orar pelo bem de seus filhos, para que eles possam ser dedicados servos do Eterno, como Samuel, que nos inspira até o dia de hoje. Samuel se torna então o grande profeta, o grande homem de Israel, o homem da visão, e ele unge os 2 primeiros reis do povo de Israel, o rei Saul e depois Davi Amelech, o maior rei de todos. Vamos voltar ao Talmud para entender qual foi o fim do santuário aqui em Shiló. A história nos conta que os filisteus destruíram Shiló, destruíram o santuário. No mesmo tratado de Zevachim 118b, fala assim: E um Taná, um sábio, ensinou: Quando Eli, o sacerdote, morreu, Shiló foi destruído, e os judeus chegaram em Novo, onde ergueram o tabernáculo. E naquela época, Samuel começou a liderar o povo. Quando Samuel de Ramá morreu, Novo foi destruído por Saul. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. E eles chegaram a Gibeão, onde o tabernáculo permaneceu, conforme consta no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Na verdade, esse não era o fim de Shiló. E para dizer bem a verdade, esse sequer foi o começo desse lugar. Shiló é um nome muito mais poderoso. Carrega algo muito mais grandioso do que o tabernáculo que um dia esteve aqui por 369 anos, mas que não mais permaneceu. E quando a gente vai mais a fundo na história dos reis de Israel, nós sabemos que depois do rei Saul, Samuel unge Davi como o rei de Israel. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E esse mesmo Davi, com o coração segundo a vontade de Deus, intenta no seu coração construir o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém. E ele olha para o alto do Monte Moriá e ele fala: ali vai ser o templo. E eu quero construir um santuário para Deus neste lugar. E Deus aparece a Natã e fala: não, Davi não vai construir, porque Davi derramou muito sangue. Mas o descendente de Davi haverá de construir. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 9, nós temos escrito assim: E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte a outra. E nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, Deus falando a Davi através de Natã o profeta, quando forem cumpridos os seus dias, Davi, para você ir aos teus pais, para você morrer, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. E este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Muitos vão dizer que essa é uma profecia para o rei Salomão. Mas por acaso o reino de Salomão permaneceu para sempre? Não, essa é uma profecia do Melech HaMashiach, o descendente de Davi, o rei e Messias, que virá para reconstruir o santuário em Jerusalém e um reino eterno. Versículo 13 diz assim: E eu lhe serei por pai. Vários textos falam: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei.
numa referência clara a ser gerado por Deus, mas da descendência de Davi, porque Deus o tomou por seu próprio filho, e ele me será por filho, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para todo sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. E esta é uma clara referência ao Mashiach. E isso nos traz de volta a esse lugar, a Shiló. Porque lá, quando o patriarca Jacó, o patriarca do povo de Israel, ao abençoar as 12 tribos, no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 49, versículo 10, Jacó fala assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de dentre os seus pés, até que venha Shiló. E a ele se congregarão os povos. Quando Mashiach estabelecer o seu reinado sobre a terra, o profeta Isaías fala: de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Quando Mashiach estabelecer o seu reinado sobre a terra, todos os povos pegarão na franja de um tzitzit de um judeu e dirão: iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. E nessa época, como nos diz o profeta Zacarias, todas as nações virão celebrar a festa dos tabernáculos em Jerusalém. E sobre aquela nação, sobre aquele povo que não vier celebrar a festa dos tabernáculos em Jerusalém, não virá sobre eles a chuva, não virá sobre eles as bênçãos do Eterno. Sim, hoje não existe mais o tabernáculo neste lugar, mas sim, Shiló representa a esperança de dias melhores. Shiló traz para nós a certeza de que o Mashiach virá, e a ele concorrerão todos os povos, a ele congregarão todas as nações, e todos virão celebrar as festas, tal como nos dias de Eli, Elcaná vinha junto com sua família para sacrificar. Nos dias do Mashiach, todos virão ao Shiló verdadeiro, ao Shiló pleno, ao enviado de Deus, para ouvirem das palavras do Eterno. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar com pessoas que também precisam dessa esperança. E quem sabe você também tem a oportunidade, assim como muitas mulheres, assim como nós, de vir até o Shiló, de vir a Israel, conhecer as maravilhas da Terra Santa e renovar as suas esperanças em dias melhores. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma vida repleta de esperança e que Deus te permita caminhar pelos lugares sagrados e sentir que Deus ainda age neste mundo e que ainda há esperança para o ferido e que ainda há certeza de que Mashiach virá para governar. E nós, como diz Apocalipse, seremos reis e sacerdote com ele e reinaremos para sempre sobre a terra. Um grande abraço, Deus te abençoe, Deus te cubra de bênçãos. Até a próxima. Shalom.